essa jornada, Agradezco né? por vivir a Dias de muito Pachamama, yo te pelo amo. não são todos Vuela os con el dias viento, que nós iremos vuela con el abrir viento, sala, né? Mas nos primeiros dias é bem importante essa conexão, vuela con el tá? viento. E aí vamos trazer algumas. Vai ter dias que nós vamos constelar, vai ter dias que nós vamos fazer áudios, vai ter dias que são atividades. E eu sou Simone Araújo aqui, conduzo nesse processo. Esse é o nosso quarto ano de cura, né? De cura, de 21 dias de cura do feminino. A gente sempre faz uma jornada feminina, jornada de relacionamento, a gente faz as jornadas, tá? Tem algumas jornadas que se encontram no YouTube e outras que se encontram à venda, né? E então, a partir desse insight que todos os anos nós recebemos uma mensagem, né? Qual será o tema que seria tratado no momento presente? Esse ano a gente está tratando, né, muito sobre tanto todos os anos a gente faz, né, as curas sistêmicas, as curas ancestrais e as curas com o nosso eu superior, tá bom? Então nós temos essas nuances aí. E aí, como, né, esse ano nós recebemos aí também esse insight para que o nosso tema, né, que a nossa jornada, já fizemos no WhatsApp, já fizemos com cada uma das mulheres contribuindo, vamos continuar com as contribuições também das outras mulheres. E também as campanhas, né, que a gente arrecada, é o Pix para a Unicef, que eu vou fazer lá no final para quem desejar contribuir, né? Ninguém tem a obrigação de doar, vai doar quem sentir que deve e precisa, né? E aí, gente, eu quero trazer hoje aqui uma fala, tá? Esse óculos é bom porque ele quase que não espelha o coisa. Sobre esse nosso dia 2, tá? Eu estava meditando para o tema do dia 2 e o tema do dia 2 veio abrir espaços, né? Um círculo, quando ele está pequeno, a gente começa a expandir ele. E ele vai se dilatando e se abrindo, né? Um buraco, um orifício, qualquer coisa, né? Então, tudo que a gente tem a intenção de que expanda, a gente necessita abrir espaço, tá? Porque não tem como expandir nada, nada, nada sem espaço. Vocês concordam? Tem que ter um espaço. Tem que ter um espaço. E é engraçado que sempre vem para a gente as questões sobre espaço, as questões sobre deixar o velho para fluir o novo, né? E uma questão que veio bem presente ontem foi conexão com a ancestralidade feminina, tá lá no link, e conexão com a nossa centelha divina, tá? Então, para esse tema de hoje, que é abrir espaços, né? Veio questões de comportamento, veio questões de postura, veio questões que são nocivas na nossa vida e que impede, inclusive, que a gente que a gente abra espaços maiores para a nossa evolução, tá? Então, toda vez que a gente se coloca numa postura, num comportamento muito ali rígido, né, que não tem flexibilidade, tá? A gente fica muitas vezes numa postura de resistência para que esses espaços se abram, para que a gente amplifique, para que a gente amplie. E é tão interessante que isso tem uma conexão incrível, né? Com os nossos caminhos neurais que foram construídos na infância.
É tipo, a gente aprendeu muitas vezes, não todos, mas a maioria de nós, né, estamos presos nesse sistema de crença. A gente aprendeu muitas vezes a ser inflexível. E por incrível que pareça, olha só, se eu não me deixar cair alguma coisa aqui. Por incrível que pareça, a gente também, ontem, né, na aula do clube, a gente conversou sobre isso, sobre a inflexibilidade. Abrir espaços significa também que a gente precisa de flexibilidade. Porque às vezes nem tudo cabe naquele espaço que a gente quer colocar. E a gente tem que ser flexível, a gente às vezes tem que afastar um móvel do lugar. Às vezes, quando chega alguém na nossa casa, a gente tem que ser flexível e abrir um espaço ali onde não existia espaço, ou onde na nossa mente parece que não tinha espaço, mas tinha. Era que a gente estava sendo inflexível. Às vezes a gente estava sendo resistente à mudança, né? E a questão que veio bem forte para a gente ontem, que ficou bem comentada aqui no nosso, inclusive dentro do clube, foi a questão do como a gente às vezes é tão rígido com nós mesmos, com as nossas ações, com as nossas decisões, que vai ter pessoas que morrem, mas não volta atrás. Eu morro, mas eu não dou espaço para isso aqui na minha vida. Eu morro, mas eu não me permito abrir espaço para algo novo. Cara, tem tanta gente que está doente a nível de saúde física, de saúde emocional, né? E que não abre espaço para um conhecimento novo e diferente por causa da inflexibilidade, por causa da rigidez, por causa da sua forma de se movimentar na vida, que é extremamente rígida. E às vezes eu me lembro uma vez que eu estava fazendo um estudo de caso, e esse estudo de caso era de um senhor que tinha feito já várias cirurgias, tipo 7 cirurgias ele tinha feito, né? E naquele estudo de caso estava bem nítido quanto ele tem um problema gigantesco com perdoar a infância, com perdoar os pais, com perdoar principalmente o pai. E ele já tinha feito diversas cirurgias, tomava vários medicamentos, mas ele não conseguia perdoar. E não é esse tipo de perdão que a gente imagina aqui, né? Ele não conseguia, na verdade, superar aquilo. Ele não conseguia lidar com aquilo que aconteceu na infância dele. E da mesma forma que ele se movimentou na infância, ele continuava sendo um adulto infantil na vida. Porque quando os médicos passavam os tratamentos, ele resistia, ele não tomava as medicações como era para tomar. Ele não fazia muitas coisas que eram necessárias fazer, tipo, ele não poderia fumar e ele continuava fumando, né? Então, ele era tão resistente com a cura dele, que a cura dele, inconscientemente ali, ele estava gritando que era sair daquele modus operandi de resistência, porque isso só estava levando ele a mutilações, só estava levando ele a mais culpa, só estava levando ele por um caminho que não tinha volta, que era recuperar o físico dele. Se o físico dele estava tremendamente debilitado, extrapolando tudo, né? Por quê? Porque ele já tinha feito inúmeras cirurgias. Imagine como estava o emocional e o espiritual. Sabemos que a somatização do corpo físico é tudo que está lá, né?
no invisível, no espiritual, que é 99% disso tudo. E 1% a gente materializa aqui. Cara, se 1% a gente materializa aqui, olha o tanto de dor que existia, ao ponto de daquele homem ele precisar ter o seu corpo físico altamente mutilado, dilacerado, com construções, né? Com construções de que era necessário aquelas cirurgias. Tudo aquilo fazia parte do inconsciente dele, tentando arrancar aquela dor, tentando arrancar tudo aquilo que ele experimentou e não conseguiu lidar. Então, olha só que interessante, né? Sim, a gente, quando precisa fazer uma intervenção cirúrgica, vamos sempre fazer construções assim para a gente crescer, né? Nossa mentalidade. Na nossa casa, quando a gente quer abrir um espaço, a gente faz o quê? Ou a gente tira um móvel de lugar, ou a gente doa coisas que nós não estamos mais usando. Isso inclui, né? Liberar sentimentos, emoções, aprisionamentos, crenças, dar espaço, abrir. E aí, muitas vezes, o que a gente tirou ali ainda não foi suficiente. E a gente precisa quebrar uma parede para aumentar um cômodo. Vocês percebem que tem a mesma função, só que cirurgicamente, sempre que vai se fazer uma cirurgia, se existe o quê? Se existe ali uma possível validação de que isso aqui é para você continuar vivendo, ou isso aqui para melhor qualidade de vida. Da mesma forma, é as nossas curas. A gente necessita delas na vida. Para quê? Para a gente continuar vivendo, para a gente não ter que adoecer de uma doença grave. Eu me lembro muito bem que a minha mãe, né? Eu tenho muito isso aqui, bem forte. Eu era nova, não era nem criança, eu era nova. Mas eu sempre falo isso. A minha mãe morreu, ela morreu com aneurisma, foi rápido, né? E eu era muito nova, foi bem rápido a morte dela. Foi de um dia para o outro. E aí, olha que interessante, naquele dia, eu tive uma percepção do quanto de dor ela tinha tido no emocional dela. E eu vou até abrir aqui para vocês, que a gente está num círculo de cura de mulheres, eu acho que faz muito sentido. A minha mãe, ela era viúva, já do meu pai, e ela conheceu uma pessoa que trouxe vida de novo para a vida dela. Mas ela começou a ter uma briga interna gigantesca, né? E aí, nos meus processos, eu percebi que na minha família não existia separação. Ninguém me separava. Ou eu morria de algo para manter essa honra no sistema, ou os homens, eles sumiam. Olha que interessante. Eles só não divorciavam. Mas eles morriam ou sumiam, e as mulheres também. E eu falei, olha, e aí, mas esse estudo foi depois que a minha mãe faleceu, né? E ela conheceu uma pessoa que era muito boa para ela gostava muito. Minha mãe era mãe de 6 filhos. Você imagina na cabeça hoje de uma mulher que tem filho, que tem um, que tem dois, como muitas vezes, que tem filho e tem consciência, bora entender, né? Se relacionar de novo. Ela pensa muito nos filhos, na dinâmica, em tudo isso. Imagine, na cabeça dela, já tinha alguns filhos grandes, já tinham dois que eram casados, sim, né?
3, na verdade. E 3 eram crianças. Mas na cabeça dela não existia ela casar com outro homem que não fosse meu pai. Que ela tinha um pacto de amor além da vida com meu pai, além da morte, né, na verdade. Então, ela sofreu tanto com isso que a mente dela não aguentou. Por quê? Porque ele construiu, ele montou tudo e só faltava o processo dela dizer sim e ir. E ele não queria saber se ela tinha filhos, se ela não tinha, ele queria ela com os filhos, com a vida dela como ela era. Mas ela teve essa dor gigantesca. Por quê? Porque no sistema de crenças dela não acontecia isso. E olha que interessante, ela já repetia uma dor da mãe dela, que era qual? Que era justamente o pai dela sumiu. O pai dela saiu para comprar cigarro e sumiu, nunca mais apareceu. E depois, num campo de constelação, é que eu descobri que ele morreu, né? Entendeu? Mas ela procurou anos a fio ele e nunca conseguiu encontrar, depois de adulta, né? Ela teve esse desejo gigantesco, tá? Então, e a minha avó, ela casou novamente, só que foi o casamento dela, ela teve muita, muita, muita luta e decepção no casamento dela. Então, ela validou uma dor do sistema, né? É, inclusive. E aí, minha mãe carregou essa dor, até por ver algumas coisas que aconteceu com a mãe dela, eu acho. E aí, a gente vê o quanto toda vez que nós não decidimos caminhar para a vida, nós estamos caminhando para morrer, ou para matar algo em nós, ou para matar, ou para morrer em vida e simplesmente deixar aquela área da vida morta, estagnada. Por quê? Porque tem algo aqui que me diz que eu não posso ser feliz, ou se as pessoas do meu sistema não foram felizes, eu não vou conseguir ser feliz, ou se eu for feliz, se eu comprar, se eu tiver dinheiro, se eu tiver dinheiro para viajar. Gente, é o que a gente mais vê. Se eu tenho dinheiro para viajar, eu entro de férias, eu posso fazer tudo isso, adoece. Acontece alguma coisa com alguém da família. Precisa pagar um exame de alguém, alguém adoece e o dinheiro precisa ir para aquilo, tá? Infelizmente, essas são várias as formas, tá? Da gente entender que a gente não abriu o espaço que a gente precisava para a nossa felicidade na nossa vida. Para abrir esse espaço que eu preciso de felicidade na minha vida, eu tenho que deixar coisas para trás. Eu tenho que limpar. Eu tenho que derrubar muros e paredes. Eu tenho que doar, deixar ir coisas que não faz mais sentido para mim. Mas você sabe qual é o maior problema hoje? É o julgamento. Na cabeça da minha mãe, existia um preço para aquilo. Ela teria que enfrentar o quê? O julgamento que tinha na cabeça dela mesma. É o que a maioria das pessoas enfrenta hoje. É o que a maioria das pessoas enfrenta hoje. É tudo a respeito do interno, do que está dentro. Então, por conta desse medo, desse julgamento, a maioria das pessoas não estão sendo quem são, infelizmente. A maioria das pessoas não estão fazendo o que gostam de fazer. E aí vou citar um exemplo aqui, né? Quem me conhece já sabe que o sistema que eu fui criada, a minha família era altamente rígida, né? Então, a rigidez ali imperava.
E na minha família, quem usasse batom vermelho, aqui é rosa choque, é porque eu acho que no vídeo tá aparecendo vermelho. Vermelho, rosa choque, que pintasse a unha, que fizesse a sobrancelha, eu apanhei porque fiz sobrancelha, né? Eu apanhei. E aí, tudo isso era visto como coisa de puta, de mulher que não tinha ou não se dava o seu valor. Quanto mais no meu sistema, porque na sociedade já acontecia normal das mulheres usarem. No meu sistema familiar, se a mulher exercesse o seu feminino, nossa, é porque ela queria virar uma mulher da vida. Uma mulher que se arrumava, que se maquiava, que estava bonita a todo momento e a todo tempo. Olha só o tamanho da crença que eu carreguei durante a minha vida, né? Olha só. E eu passei por tanta coisa por conta disso, gente, né? Eu passei por tantas coisas de procurar realmente, como diz o outro, de procurar realmente usar uma burca, me esconder. Hoje, hoje tem muitas pessoas que já expandiu a consciência, que vai na igreja, que é cristã, que passa batom, que faz maquiagem, que usa brinco. Mas ainda tem pessoas que estão se escondendo, como eu já me escondi durante um tempo, que era um lugar para mim, na minha cabeça, é a minha construção, tá certo? E como foi para mim? Na minha cabeça, né? Ali, até as roupas me ajudavam para que eu não fosse vista pelas pessoas. Era o quê? O meu feminino na sombra, o meu feminino doente. Por quê? Era o olhar do meu sistema familiar para o feminino. Era esse, tá? Então, deixa eu ver aqui quem é que tá falando. Então, olha só o tanto que eu adoeci por conta disso, que muitas mulheres adoecem porque não podem expressar o seu feminino. Para isso, a gente precisa construir um novo caminho neural, como no meu caso. Por conta de que, Simone? Por conta que o caminho foi construído na infância. Está tudo lá. As barreiras, os bloqueios, as crenças. E como é que a gente faz isso, Simone? Fazendo isso aqui que a gente está fazendo. Conversando, entendendo. Vocês sabem o que mais acontece num grupo desse, como Roda e Cura de Mulheres? A permissão que a gente não tem. O direito de sonhar que a gente não tem. Sabe por quê? Porque a forma que a neurociência fala, que é a forma através dos neurônios espelho, a gente consegue espelhar, inclusive, outros comportamentos de outras pessoas, tá? Serve como cura também. É por isso que os círculos funcionam. Quantas vezes a gente não abre roda de conversa? Vezes a gente não abre roda no clube? Quantas vezes a construção que uma pessoa fez tanto sentido para outra que virou uma chave? São os neurônios espelho. A gente está espelhando o que o outro fez, de como o outro saiu dali, de como o outro se movimentou. Gente, o óbvio ainda precisa ser ensinado. Porque se eu fui criada, eu, Simone, num sistema bem fechado e rígido de crença, tem coisas na vida que eu não sei. É igual quando a gente descobre aqueles reelzinho. Com quantos anos você descobriu que isso fazia isso? A gente não fica chocado quando a gente vê e a gente pensa, eu nunca imaginei isso. E agora a gente passa a adaptar e a utilizar.
a gente fez uma nova construção, a gente ressignificou, a gente fez um novo trabalho em cima daquilo. Eu abri espaço e algo novo chegou. E esse algo novo chegou, e se eu coloco já em prática, e se eu já começo a fazer e a utilizar, o que que acontece? De verdade, é a própria transmutação acontecendo. Você transmutou, você ressignificou, você conseguiu fazer. Quando a gente descobre uma receita, por exemplo, né? A maioria das pessoas passou anos desfiando frango para fazer salpicão e creme de frango. Até que um dia uma mulher foi lá, botou um vídeo dela fazendo na panela de pressão e depois ela só chacoalha e tá tudo desfiado. Olha, é igual eu falo, gente, o nome disso são ferramentas que nos ajudam no nosso processo. E aí tem uma história que é quando eu descobri a airfry, né? Porque eu não gostava de comer fritura por conta do óleo e eu tinha raiva de lavar panela de fritura. E isso fazia muitas vezes, inclusive, com o quê? Com que eu não fizesse aquilo, que às vezes até os meninos gostavam. E aí, e às vezes eu queria até fazer também. Aí eu fazia, mas depois tinha raiva de limpar toda aquela sujeira. Limpar a sujeira, limpar o fogão, né? E limpar a sujeira do corpo físico também por conta do óleo, né? E aí, quando eu descobri a fry, eu falei, meu Deus, eu preciso disso na minha vida. A minha vida mudou. Eu tenho uma vida antes, principalmente nesse sistema de cozinha, antes e depois da airfry. Hoje até o meu molho de tomate, eu boto ali na airfry a tomate, ela dá aquele tempo e eu vou lá e faço. E faço pizza, e faço bolo, e faço tudo na airfry. E é muito top. Ensinei meus meninos a usar rapidamente, para eles também, quando eles quiserem fazer para eles, ser muito fácil, prático e não precisar ligar fogão. Olha como essa ferramenta mudou a minha vida. Porque quantas horas a gente economiza com um airfry de cozinha? Quanto de limpeza? Quanto de produto? Vocês estão entendendo? Então, tudo que é ferramentas foi Deus, a espiritualidade e o universo que deixou disponível para nos ajudar nos nossos processos. Em quais processos, Simone? Falando daqui de rodas, de terapias, nos processos de esvaziar, abandonar o velho, olhar para o novo, uma nova forma de enxergar a vida, uma nova forma de ressignificação. Eu vou dar um exemplo. A gente muitas vezes tem tanta crença que a gente não entra ou não vai em determinados lugares, primeiro, ou porque a gente acha que é muito caro, ou porque a nossa roupa não é compatível com ali, ou porque qualquer outro tipo de crença, ou porque até eu não mereço estar naquele lugar. Gente, a crença de não merecimento, ela está estritamente enraizada nesse planeta, nas mulheres e na sociedade. Não vou nem botar a conta dos homens, não. Vamos deixar eles de fora, por enquanto. Sabe por quê? Porque imagine que lá antigamente, mulheres não tinham valor. Mulheres não podiam fazer nada. Mulheres não faziam isso que a gente está fazendo. Né? Elas faziam, sim, dentro de onde? Dos vilarejos onde elas moravam. Aí elas faziam aquelas rodinhas para se encontrar, que se chamava muitas vezes chá da tarde, parará, essas coisas. Né? Entendeu? Elas tinham que ter uma validação para aquilo. Ou, uma mulher paria, aí todas as mulheres se deslocavam para ajudar aquela mulher com alguma coisa, entendeu? Hoje em dia a gente vê que isso é muito mais difícil, né, acontecer. Por quê? Porque o feminino está tão doente que ele só sabe rivalizar.
Ele só sabe olhar e espelhar. Bora entender isso agora. E espelhar aquele olhar que, infelizmente, toda menininha criança teve, tá? Que eu vou chamar que é o olhar da rígida, né? E nosso olhinho, o formato do nosso olhinho vai dizer tudo isso, a gente já sabe, né? Então, o que que acontece? Porque o corpo é a somatização, né? Da nossa mente, certo? E do espiritual também. Então, olha só, a menina estava lá e ela começou a perceber que existiam os pares, né? Que existiam os pares, pai e mãe. Olha que legal. E eu aqui tenho quem? Aí eu começo a olhar para a mãe e eu começo a esquadrinhar essa mãe nos milimétricos detalhes. Eu quero saber o que é que essa mulher tem, que ela tem meu pai. Outro dia tinha um reelzinho no Instagram, né? No reelzinho, a menina, eu quero um marido para mim. Eu vou pegar um marido para mim, sim. A menina bem pequenininha, tipo assim, como é que pode? Você tem seu marido e eu não tenho meu marido? Né? Ela tipo dizendo assim, eu vou pegar um marido para mim, sim. Ela dizendo para a mãe, tipo assim, eu não vou ficar sozinha aqui não. Você tá pensando o quê? Né? Você tem seu marido lá e eu não tenho o meu? Ela é muito pequenininha, cara. Eu ri demais com aquele vídeo. Foi muito interessante. O que é que acontece? E aí ela esquadrinha absolutamente tudo na mãe. E aí ela vai para dois caminhos. Ela vai para dois caminhos. Primeiro caminho, tá? Deixa eu dar uma pequena pausa aqui só para mim. Então, quando ela esquadrinhou aquela mãe todinha, os atos, as ações, por que que a menininha vai lá, quer fazer maquiagem, quer usar o salto alto da mãe, por que que ela quer aprender a fazer comidinha, brincar de casinha? Ela esquadrinhou tudo. Aquele HDzinho virgem esquadrinhou tudo que a mãe fez com relação àquele pai. E ela vai querer fazer como? Diferente. Ou ela vai fazer para melhor. Quando ela viu uma mãe e ela, na cabecinha dela, ela achou que aquela mãe era submissa, ela vai querer ser melhor que a mãe. E quando ela achou que aquela mãe era muito guerreira, provavelmente ela vai querer fazer diferente também, né? E aí ou vai se espelhar para tentar ser melhor do que a mãe, tá? Que a maioria dos casos é esse. E aí entra o sistema de rivalização entre as mulheres. Já é ali. Já é ali que a gente começa a perder. Mas, não, porque é da natureza humana, tá lá. A gente vai entender lá na questão dos triângulos, né? Do complexo, dos complexos também, tá? Quando se fica preso ali, na infância, e quando a gente vai para a vida adulta e que a gente não consegue trabalhar aquilo direito, olha, eu vou encontrar na vida qualquer figura que eu sinta que tem uma representação de autoridade feminina, eu vou das duas uma. Ou eu vou entrar em rivalidade, ou eu vou entrar em conflito. E, de verdade, é inconsciente, eu não vou nem saber por quê eu tenho raiva daquela pessoa. Sabe aquele negócio, o santo não bateu. Às vezes não é o santo, não. Às vezes realmente é o seu complexo aí que precisa ser ressignificado, tá? E aí é por isso que cura de feminino só é feito com mulheres. Porque a gente está curando o quê? O nosso olhar com a nossa mãe, que vai ser o olhar com as pessoas que eu vou levar para o mundo. Porque já falei, mas vou repetir porque fica gravado, né? E tem outras pessoas que podem assistir esporádico. O meu olhar, ele vai olhar para minha mãe e eu vou entender que o mundo é a partir daquele ponto de vista dela. E aí, quando a gente vai crescendo, que tem o complexo, a gente vai desassociar, ou a gente vai ser contra tudo aquilo que é o olhar dela, ou então a gente realmente vai olhar e vai dizer: é isso aqui, eu vou seguir, mas vou fazer diferente porque eu não gostei da forma que eu vi, né? De forma inconsciente é isso que acontece,
certo? Então, espaços vazios é o nosso tema de hoje. Abrir espaços. Como é que a gente pode começar a abrir esses espaços? Como é que vocês acham que a gente pode começar a abrir esses espaços? Bora começar as contribuições para que a gente possa entender isso tudo. Como é que a gente pode começar a abrir espaço? Vamos lá. Quem tiver alguma coisa para falar, quem tiver algum relato também sobre isso, também pode falar. Alguém quer falar? Hoje vocês querem ficar só em silêncio. Abrir espaços. A gente pode começar abrindo espaço no nosso guarda-roupa, abrindo espaço no nosso armário. Todo o processo de transformação, ó, chega, deu um kick aqui agora. Ai, deu um kick aí em alguém agora. Fez tum, sabe? Quando dá aquele choque de dizer, eita, pronto. Vamos lá. Eu vou dizer como que a gente faz isso, né? Se eu estou aqui e o tema de hoje é abrir espaços, quais espaços que eu estou precisando abrir, né? Primeiro, a gente sabe que a realidade e os espaços que eu estou precisando abrir é limpar esse meu sistema límbico, liberar emoções e sentimentos, liberar coisas que estão aqui enraizadas e presas que eu não digeri, tá? Para que coisas novas venham, certo? Não tem como. Para coisas novas virem, eu tenho que liberar, todo mundo já sabe disso aqui, tá certo? É a mesma coisa do que eu botei lá sobre o doar, né? Doar significa eu deixo aquilo ir sem nenhuma resistência ou nenhuma questão de troca ali. Por quê? Porque algo vai chegar para mim. Porque o universo trabalha dessa forma. É um constante equilíbrio. Esse constante equilíbrio também tem relação, olha que interessante, com relacionamento. O pai da menina, tenha sido ele bom ou ruim, ele está lá, no lugar dele do triângulo, certo? Ele está lá no lugar dele com o triângulo. Aqui está a criança em cima, pai e a mãe embaixo, ou a gente pode reverter isso, mas geralmente é assim, tá? E aí, o que acontece? Toda vez que sai aquela pessoa, aquele envolvido, alguém ocupa o lugar, tá? Então, primeiro insight, primeira coisa para a gente abrir aí e entender, né? Eu estou precisando abrir espaço no meu relacionamento com as pessoas para que as pessoas falem, para que as pessoas dialoguem comigo, para que cheguem pessoas novas na minha vida, para que cheguem pessoas que ampliem a minha percepção de mundo. Eu estou abrindo espaço para conhecimento, um conhecimento novo, um conhecimento diferente. Inclusive, sabemos que quando a gente tem uma questão com uma pessoa, ou quando a gente tem uma questão com um conhecimento, ou com algo que a gente não permite que isso chegue até nós, é porque nós estamos resistindo a uma mudança e a uma transformação que o nosso eu superior precisa que a gente entenda que é bom para a gente. Por quê? Por causa do meu sistema de crença. Porque tá tudo aqui ocupado. Ocupado com o quê? Com tudo que foi o antigo lá. E eu não estou falando aqui sobre questão de valores, tá, gente? Não é sobre questão de valores. Os valores, a gente sabe que a gente constrói os nossos valores e a gente aí, eu até recomendo que todo ano todo mundo faça lá a sua construçãozinha de valores. Quais os valores eu quero manter aqui fixo nos meus objetivos esse ano? É muito importante, tá? Então, abrir esses espaços tem relação com ressignificações, mudar o olhar sobre aquilo, enxergar de aquilo que inclusive não foi bom ou parece que não foi bom para mim. Quem já está mais lá na frente sabe que não existe dores, tá? São só aprendizados, só que o meu ego não permite que eu aprenda
Por quê? Porque lá ainda é um ego infantil, tá? Ele ainda está infantilizado e a criança ela não gosta de sofrer objeções, né? A criança ela quer ser livre, ela quer ser, inclusive, muitas vezes autônoma, quer ser individual, quer ser tudo isso, mas a gente, sim, a gente corta as asas das crianças, a gente poda elas, a gente limita elas. Tem como ensinar sem limitar. Tem como ensinar sem ser a partir do medo, né? Mas a maioria de nós aprendemos a partir do medo, porque era mais fácil. Era mais fácil dizer, pedir ao o homenzinho ali e dizer, ei, diga a ele que não pode, diga a ela que não pode, né? Mulher manda ele calar a boca, ele obedece rapidinho, entendeu? E aí essa é a construção. A construção para nós que somos mulheres é um entendimento de que os nossos filhos vieram para melhorar a nossa espécie. E a gente não pode, muitas vezes, limitar eles na cultura do medo. É muito um limiar muito tênue a criação de crianças, porque cada família vai criar com base no seu sistema familiar. E eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo. Telas, né? Telas é muito conhecido aqui. Hoje em dia é o tema que está mais, né? Ah, porque as telas causam transtorno, as telas causam isso aqui, causam isso aqui. Sim. Porque é em demasia. Porque é em demasia, né? Mas as nossas crianças, elas vieram para um momento tecnológico. Elas não são analógicas. De jeito nenhum, elas já nasceram digital. Como que eu vou impedir a criança de se desenvolver nisso aqui? Ela vai ter um déficit, uma dificuldade lá na frente. Porque vai ser exigido algo dela que ela não vai ter, porque ela não é analógica. Eu vou citar aqui o exemplo do meu menino mais velho. Ele perdeu uma fasezinha, diz, né, a professora, que ele perdeu uma fasezinha na infância, que era a fasezinha de desenhar, de fazer um círculo assim, e a letra dele não é cursiva. Ele não consegue fazer cursivo. É altamente rabíssimo a letra dele, né? Numa era tecnológica, ele vai precisar da letra cursiva, sim, para redação, para tudo isso, e a gente faz um trabalho nisso, né? Aqui na escola também, eu peço aos professores também na escola. Mas, para uma era digital, ele aprendeu a escrever primeiro no computador do que no manual, com caneta. Ele olhava, ele aprendeu a ler assimilando as placas, bem novo, bem novo, bem novo. Ele assimilava as placas. E aí ele aprendeu a ler bem rápido. E ele aprendeu a escrever no computador. Você pedia para ele escrever no computador, ele sabia o que ele estava escrevendo. Mas ele ainda ia passar pela caligrafia. Olha que interessante. Provavelmente ele vai utilizar muito desse recurso em algum momento, né? Então, é só uma consciência. Ah, eu não posso deixar 10, 20 horas de frente à tela, não posso deixar não sei quantas horas de frente à tela. Mas eu tenho que compreender que eles são digital. O trabalho é digital, o mundo está digital. Se eu quiser que uma criança que nasceu digital se torne analógica, eu estou pedindo para ela ser o quê? Retrógrada na mentalidade dela. Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo isso, ó, diminuindo, inclusive, o intelecto dela a nível digital. É a mesma coisa numa crença de qual nós passamos antes, tá? Então, abrir os espaços. O feminino, ela tem essa capacidade de expansão. É tanto que quando a gente vai ver a questão das mônadas, né? Das mônadas lá na espiritualidade, a mônada, o núcleo é feminino. Vocês percebem quando morre uma matriarca? O que acontece?
família toda se esparrama, ninguém nunca mais se vê, ninguém nunca mais se encontra, ninguém tá nem aí. Morre o pai, mas a matriarca tá lá, todo mundo continua vindo na matriarca. É essa a representação. Aqui, ó, esse núcleo é feminino. É por isso que eu falei na aula de ontem, XX, XY. Quando vai nascer um menino, ele nasce com quantos X? 3X e um Y, para nascer um menino, né? Que é o do pai e da mãe. Então, todo o núcleo ele é feminino nesse planeta. E aí, por isso que esse é o nosso primeiro padrão de cura. E aí, vou dizer algo aqui, gente, vocês compreendam, né? Aqui todo mundo sabe, eu não sou feminista, certo? Aconteceu isso na minha casa, a avó, e eu só entendi agora, exatamente. Eu não sou feminista, eu não sou feminazi, eu não sou nada disso aí, todo mundo sabe, né? Eu sou a favor da gente ser e fazer aquilo que é o nosso feminino. Ah, a mulher pode fazer qualquer coisa, pode. Quando ela está usando o yang dela, ela pode fazer qualquer coisa. Mas quando ela está usando o yin dela, ela vai ser uma mulher que menstrua, ela vai ser uma mulher que ela é mulher e ela vai ser uma mulher que ela, inclusive, não vai pegar peso, essas coisas não tem necessidade. Ela vai ser uma mulher, quando ela está usando o yin dela, que ela é uma matriarca, tá? Aí, por que que as mulheres foram e teve todo esse problema de feminismo e machismo? Por que que se criou o feminismo e o machismo? Porque era a melhor forma de desestruturar tudo que existe. Não só sociedade, tá? A nível de planeta, você desestrutura tudo. Porque todo mundo começa a entender tudo errado e aí mistura tudo, tá? E eu não estou falando aqui de coisa de sexual, de opção sexual, não, tá? Eu estou dizendo que a mulher pode fazer qualquer coisa que quiser, pode ir para qualquer profissão. Mas, cara, quem que não gosta do leve? Quem que não gosta do leve? Ah, peraí, até os homens gostam do leve, os homens agora estão trocando com as mulheres, né? Eles estão ficando em casa, achando que é leve, né? Mas é por esse poder de escolha, né? Por esse poder de escolha de poder usar o feminino dentro de casa por N questões, justamente das mulheres terem que usar mais o seu yang e terem que ficarem mais empoderadas, né? Que os homens ficarem em casa e as mulheres conseguem emprego, certo? Se misturou aí. Não porque ela não possa fazer, ela pode. A questão, ela deve, ela quer? Às vezes não, tá? Então, é, o núcleo, ele é feminino. E todos os que estão ao redor do núcleo é masculino. E aí foi interessante, né, que quando eu tive esse insight, eu recebi a mensagem, a canalização, por quê, né? Porque o feminino, ele não expande, o feminino expande tanto, gente. Expande tanto, que é por isso que as mulheres estão cada vez se relocando em espaços que eram masculinos, tá? Que é a capacidade dela, a capacidade de se flexibilizar, a capacidade de usar o seu abstrato, a sua criatividade é gigantesca. Você vai ver, a maioria dos homens quer resolver um problema mais na força. Não. A gente vai lá e a gente age e resolve, às vezes, sem usar força para nada. Cara, uma série muito top que eu recomendo que todos vocês assistam que estão fazendo é a série Sissi, a Imperatriz. Representa muito isso, muito top. Ela é muito feminina, ela é muito menininha. Mas quando ela vira a imperatriz e que ela precisa, inclusive, usar o seu yang para poder resolver coisas que o marido dela só queria resolver com guerra, ela ia lá e ela resolvia e conquistava. É tanto que tem uma parte que diz assim, não, dê essa coroa a ela, né? Por quê? Porque ela sabe flexibilizar, o feminino sabe flexibilizar e usar. Quando eu preciso feminino, quando eu preciso eu uso o meu yang, que é o masculino. E aí, se esse feminino, né, o insight da espiritualidade que eu recebi foi, se esse feminino
não tem aqui ao redor essa energia yang, ele se esparrama igual água, é igual represa. Tudo que é água é emocional, é feminino, né? A represa lá eles colocam porque senão aquela água entra e invade tudo. Choveu muito, a mulher chorou muito, acontece o quê? Desestrutura todo mundo. Desestrutura o casamento, desestrutura o relacionamento. A mulher tá muito triste, a mulher tá muito depressiva. Acaba ali. Acaba ali muitas vezes, né? Quando a mulher tá com o emocional muito adoecido, a maioria dos relacionamentos acaba por isso, gente. Ah, não, porque foi o outro que fez isso. Não, nem sempre, né? É porque quando a mulher tá muito ela tá muito no e esse tá muito na sombra, ela vai ser vítima de tudo. Ela não sabe usar o seu yang. E quando ela usa também para o vitimismo. Então, ela vai atrair para o seu campo eletromagnético. Percebem? Então, de verdade, o que a gente precisa é limpar esse campo eletromagnético, dessas coisas que ainda estamos atraindo inconscientemente por conta de quê? Por conta desse feminino, que ainda está atraindo nesse campo, tá? Coisas que a gente não queria. Isso é limpar, tá bom? Vocês compreenderam isso? Aí eu vou ler aqui agora uma cartinha assim, né? Que é muito bom para a gente entender. Como maternar a si mesmo? Por que a gente precisa aprender a nos maternar primeiro? Por que a gente precisa aprender essa escolha primeiro? Por que a gente precisa ser o primeiro na fila do pão? Por que o bife maior tem que ser o seu e não o de outra pessoa? Qualquer outra pessoa. Não é porque você vai ser egoísta. É porque se o feminino estiver bem dentro de uma casa, dentro de um lugar, todo mundo vai se sentir bem. Presta atenção. Se o feminino não estiver bem, ele não estiver sendo bem nutrido, ele não estiver sendo reconhecido, ele não estiver sendo maternado, inclusive por você mesma, ninguém vai vir fazer isso. E aí, vocês lembram que eu botei lá, que eu botei, até no primeiro post, eu coloquei, ó, 4, né? 4, eu botei para gravar de novo. 4 coisas, né, que o feminino é exclusivo, o feminino veio fazer nesse planeta. Tá aqui, ó. 1, trabalhar a sua sintonia e sua essência espiritual, buscando equilíbrio e conexão consigo mesmo. 2, somos guardiões da luz. Por quê? Porque nutrir e proteger os seres que nascem aqui é nossa função, tá? Quando o feminino ele tá na sombra, que ele tá adoecido, o que ele faz? Ele mata. Ele mata os seus. E eu tô falando isso de forma inconsciente. A gente mata e mina o sentimento das pessoas que gostam da gente, inclusive repelindo elas de nós, tá? Nós temos uma missão de amor e crescimento juntas. Ressignificar nossas famílias e as relações. Adentrar as linhas do passado, transformar nossa criança interior e ressignificar nossas histórias. Construir laços verdadeiros, certo? Nós somos também terapeutas de alma. Nós somos terapeutas de alma. Então, pode ser uma mãe. Pode ser uma mãe. Ela é uma terapeuta dentro daquele lar. Ela precisa só ter a função de mãe. Ela é uma terapeuta dentro daquele lar. Ela pode ser uma professora. Ela é uma terapeuta dentro da sala de aula. Ela é uma dentista. Ela é uma terapeuta na hora que aquela criança senta. Certo? É terapia
Em todo canto as mulheres, você veja que em todos os cantos as mulheres, quando elas estão saudáveis, elas estão suavizando, elas estão amenizando, elas estão trazendo cores, elas estão trazendo divertimento, alegria. Aí vai chegar as feministas e vão dizer assim: ai, mas a mulher responsável por fazer tudo isso e o homem. E aí, qual é a função desse masculino? É nos manter e nos suprir. Para quê? Para que a gente dê conta desse trabalho. É essa a função. É por isso que não existe certo nem errado, mas os homens precisam ficar na função de desempenhar mais força, mais trabalho. Para homem, a gente dá boleto, certo? Quanto mais boleto eles têm, mais eles têm energia masculina, mais eles vão lá e ganham o mundo, e ganham garra, e ganham força, e mais eles se sentem admirados pelo feminino. Um homem que supre sua casa, que mantém seu lar. Um homem que ganha mais que a mulher. A maioria das mulheres está ganhando mais que os homens, né? Ganha mais que a mulher. Ele se sente mais homem do que qualquer homem. Eu estava vendo um Reels e o cara falou: você sabe qual a maior alegria de um homem nessa vida? Homem, homem, nessa vida. Ele falou: é a mulher, é ele conseguir fazer a mulher feliz. E aí eu liguei com uma terapeuta que ela já é bem conhecida, e ela falou o seguinte: ela falou assim, ó, nos consultórios, nos consultórios, há uma grande divergência entre homens e mulheres. As mulheres chegam querendo acabar, terminar seus relacionamentos e ir embora. E os homens, quando chegam para fazer terapia, eles chegam por um motivo, porque as mulheres não estão felizes. E aí eles querem saber como que eles mudam para tornar elas mais felizes. Olha a diferença. Olha a diferença. Ah, não vamos dizer, ah, Simone, isso é todo. Não, a gente sabe que existe casos e casos, né? Mas eu estou colocando aqui, tá? Então, a gente, mulher, a gente, na natureza feminina da gente, cara, a gente tem uma capacidade tão grande de transmutar as coisas e de fazer do pequeno grande, que a gente tem a capacidade de fazer o que o homem faz e o que a mulher faz. É por isso que as mulheres estão ficando sozinhas, né? Estão sendo mães solos, tá? Aí vai dizer, não, é porque os homens foram embora. É porque uma mulher que ela tem o seu yang alto, ela vai disputar com o homem dentro de casa inconscientemente, sem perceber. Sem perceber. Ela vai humilhar, vai diminuir, vai desprezar. É por conta disso que estão se criando os homens que são, entre aspas, emasculados, né? Que são os homens com o yang baixo e o yin alto. Já na convivência com as mães. Olha só, já na convivência com as generais. Eles vão ter essa dificuldade. Então, dar espaço. Vamos lá. Você é mais protegido do que imagina, a cartinha, né? Por que nós devemos nos maternar? Tão amado e tão acarinhado que se você soubesse pela espiritualidade, né, gente? Por Deus, você não passaria um segundo de sua vida em separação ou preocupado com medo. Permita-se ser embalado, né? Pelos seus medos, por aquilo que foi de preocupação para você. Não tenha, não guarde arrependimentos, vergonha ou culpa por nada que já passou. Certo? Você é o amor em movimento. Você ainda precisa
maternar aquela criança doce que habita aí dentro. Então, você precisa se permitir liberar e abrir espaços para você ser curado. Permita, né? Permita que a sua bondade, olha aí, é uma característica feminina. A sua bondade, o amor, tudo o que você tem aí dentro possa sair, certo? Permita que através do amor seus medos desapareçam. Sua capacidade de amar e de cuidar dos outros, ela é limitada. Por quê, gente? Porque você primeiro precisa amar e cuidar de si. Toda vez que eu me coloco em primeiro lugar, amar ao próximo como a ti mesmo significa eu só dou ao outro o que eu tenho. Se eu não me amo e se eu não tenho a minha autoestima elevada, se eu não faço do meu eu superior, da minha centelha divina que habita aqui dentro de mim, a pessoa mais importante dessa vida e de ser maternada, eu só vou entregar aos outros migalha. Eu não vou conseguir estar completa, tá? Tenha compaixão com o seu corpo. Olhe para o seu corpo. Ame o seu corpo como ele é, porque ele tem um significado. Depois a gente vai dar o workshop do corpo, tá? E aí, para você entender por que não tem uma parte do meu corpo que eu não gosto. Tem algo ali que você precisa aprender, tá? Tenha compaixão com o seu corpo, com sua mente, com sua alma. Trate-se com respeito. Respeito a esse ser lindo que você é. Respeito ao seu eu superior. Lembre-se que você está fazendo o melhor com o que você sabe, com o que lhe deram e com o que você tem agora, certo? Então, você só precisa entender. Você só precisa entender que você guarda aí dentro de você uma criança interior que está no processo de adultecer. Essa é a nossa caminhada nesse planeta, adultecer, tanto na parte sistêmica, quanto na parte psicológica, como na parte espiritual. Porque o nosso corpo, a cronologia do tempo não para, e a gente continua desenvolvendo e envelhecendo. Mas às vezes a psique não acompanhou. Às vezes o emocional não acompanhou. Às vezes ninguém ensinou para você como lida com uma situação que você nunca viveu. Certo? Então, aqui vai dizer: perdoe-se. Você agora pode maternar a si mesma. Por que perdoe-se? Né? Esse perdão, ele está relacionado às coisas que você queria viver e que você não se permitiu. As coisas que você tinha para evoluir, você não se permitiu. Não é relacionada a perdoar o outro. Não. Quem precisa perdoar o outro está carregando e está colocando no outro um fardo. Ele foi o vilão e eu sou a vítima, tá? Precisa aprender a se perdoar. Então, vamos respirar profundamente agora. Precisa soltar, liberar isso aí, né? Você vai começar a receber nessa jornada os insights do seu eu superior, tá? Como é que é esse processo, como é que você faz. E vamos respirar profundamente agora para trazer uma pequena mensagem, tá? Vou enviar. Vou enviar. Tá. Ó, vamos lá. Respirando profundamente, vou botar aqui nossa musiquinha, vou botar no meu celular que eu acho que vai ficar mais fácil pra gente. 3 respirações profundas sempre, tá, gente? Fazer uma limpeza no nosso sistema aí. Deixar algumas coisas
para trás. Oi, Laurence, boa tarde. Eu consegui quitar todas as minhas dívidas e realizar boa parte das metas. Que bom, tá vendo? Essa abriu espaço. Vocês estão conseguindo ouvir a música, gente? Não? Então não vai por aqui, não. Vai ter que ser por aqui mesmo. Pela... Ver se ele vai. Acho que foi. Embora na UNT seja sua melhor versão e viva experiências muito além da sala de aula. Aproveite essa chance e entre Agora vocês vão conseguir ouvir. Estão ouvindo? Boa noite. Espera aí, vamos lá. Vou abrir de novo aqui e voltar. Agua hermosa, permiso para orar a tus aguas. Estão ouvindo? Pronto. Vamos respirar profundo. Sangre de la 3 respirações profundas, em 3, em 2, em 1. fluyendo, fluyendo, fluyendo. Deixar as águas nos limparem. As águas crísticas. Llamo tu voz, hablando en la lengua de la Respirando profundamente, um pouco mais. Ser como él. Respirando um pouco mais profundo. Visualize você abrindo a porta da sala da sua casa e saindo no campo. Esse campo verde. Uma paisagem desse campo verde. E você vai observar que tem flores do lado direito, flores do lado esquerdo. À frente tem uma cachoeira que desce água direto das nuvens, uma cachoeira de água crística. É a fonte que tudo é. É esse recurso que Deus, a natureza, deixa para nós. E você vai adentrar essa cachoeira. E essa cachoeira, ela vai fazer uma limpeza no seu sistema límbico. Você vai perceber que essa água vai tocar no topo da tua cabeça, descer por todo o corpo,
passar por todas as suas células, interagir com todos os seus órgãos e sistemas, e vai fazendo uma limpeza de coisas, situações, momentos, lugares, pessoas que estão aí, no seu campo, ainda. Situações em que você já poderia ter deixado ir, liberado, aberto esse espaço. Muitas pessoas acreditam que para ter uma vida alegre é preciso ter uma vida perfeita. E acreditam tanto nessa perfeição que se esquecem de olhar para as pequenas coisas, para os pequenos detalhes. Muitas vezes, na busca dessa tal perfeição que esse mundo, essa realidade nos faz acreditar, nos frustramos. Outras vezes, podemos adoecer e ficar deprimidos. Muitas vezes porque a gente não dá conta de ser o que o outro espera. Muitas vezes a gente não dá conta de ser maior do que o que a gente é, assumindo um lugar que eu ainda não estava ou não estou preparada. Muitas vezes, tendo que exercer tanta força para caber em lugares que eram grandes demais para mim. Outras vezes, gastando toda a minha energia para permanecer em lugares pequenos demais para mim, que já não me cabiam. E nessa busca, o primeiro passo, hoje, é você se esvaziar de tudo isso. E assim, eu e você, nós solicitamos ao nosso eu superior que nos alinhe nessa missão de aceitar quem eu sou de verdade, de me aceitar quem eu sou de verdade, as coisas que eu gosto de verdade, o que eu quero viver de verdade. E então, compreenda, a felicidade, ela vai estar mesmo quando somos imperfeitos, ou quando aceitamos que não precisamos ser perfeitos, que não precisamos ser grande demais para caber, que não precisamos ficar em lugares tão pequenos que menospreza, que humilha, que dilacera o nosso eu superior. Nós vamos aprender hoje com o nosso eu superior que os erros ao qual chamamos de erros, que as falhas ao qual nós achamos que fomos falhos, na verdade, eram os processos de aprendizagem. Eu precisava aprender, você precisava aprender, para que depois nós escolhermos, pudéssemos escolher se a gente queria repetir aquele erro, o aprendizado ou não. Entenda, nós somos filhos perfeitos para o nosso Pai.
Nós somos o filho perfeito para os nossos pais. Assim, nós somos também perfeitos para o nosso eu superior. A gente está aqui justamente do jeito que é e precisa ser. Chegou a hora de você abrir mão desse perfeccionismo, dessa rigidez, desse auto-julgamento, dessa autocobrança. Chegou a vez de você se reconectar com sua essência, com quem você é de verdade, com a fonte, com o seu eu superior. Chegou essa hora. Esse é o dia. Essa é a hora. E você pode dizer: sim, eu aceito expressar quem eu sou de verdade. Peça agora, nesse momento, ao seu eu superior para que ele mande as pessoas necessárias, as pessoas mais alinhadas com o que você quer e o que você tem de propósito. Que ele abra esse tempo agora, desses 21 dias de cura, nessa jornada, para que você se encontre com a sua versão real e verdadeira de você mesmo. Para que você alinhe, para que você equilibre, para que você cure o seu feminino e você compreenda, dentro de tantas missões que o feminino tem, qual a você está deixando de exercer e que você se realizaria tanto se estivesse exercendo. Lembre-se de algum fato, alguma situação em que você ficou extremamente alegre quando você era criança, quando você construiu algo, quando você fez um desenho, quando você fez um brinquedo, qualquer coisa que traga essa memória da sua criança interior, em que você fez algo e construiu a partir de você mesma, da sua criatividade, do que você tinha naquele momento, com o que você poderia fazer. Lembra-se que a gente construía brinquedinhos de papel, a gente desenhava, a gente construía histórias, a gente criava. A gente era perfeito no nosso mundo. A gente era quem a gente era de verdade. A gente fazia as coisas com o que a gente tinha. E era tão bom. Lembre desse dia, desse momento, em que você conseguiu se sentir plena, realizada e feliz, sendo você quem é, na sua expressão mais verdadeira de você. Lembre-se de um dia que você fez coisas que não tinha nada a ver, mas que as pessoas gostaram. E porque naquele momento você estava sendo você. Lembre-se. Traga à sua memória um dia que você foi apresentada ao mundo e que você sentiu a plenitude de ser chamada pelo seu nome, ser quem você é. Todos nós temos uma memória assim. Todos nós. Traga consciência agora.
E vamos fazer essas trocas no nosso campo. Vamos viver isso. Como é bom. Lembre-se de um dia, agora, em que você fez algo que para os outros parecia totalmente irracional, parecia não ter sentido, ou quando alguém fez uma crítica para você e você disse: essa sou eu, na minha versão real e verdadeira. Esse momento em que você sustentou quem você é e você não precisou se diminuir ou se desvalidar para ser aprovada por ninguém. Traga esse momento agora. Traga esse momento que você fez uma dança esquisita. Você fez algo que só tinha sentido na sua cabeça. Mas você ficou extremamente satisfeita. Porque você conseguiu colocar para fora a sua essência. Quem você é de verdade. Traga a lembrança, um dia que alguém saiu de um lugar só para ver você. Ou só para lhe levar um presente. Ou só para lhe levar uma fatia de bolo. Ou uma mensagem que você recebeu. Quanto você é importante. O quanto você fez diferença. Lembre-se desse dia. Traga isso à memória. E vamos visualizar uma luz dourada descendo no topo da cabeça, abrindo espaço para mais memórias afetivas e mais caminhos neurais. Com base nesses momentos de validação própria de quem você é, a sua autovalidação, o seu autoaplauso. Traga a memória agora quando você fez, disse, palestrou, construiu algo, fez algo que você não imaginava que conseguiria e que quando você terminou, você se autoaplaudiu e você disse: eu sou top. Traga esse momento e vamos encher o nosso campo desses momentos e fazer essas trocas. Não tenha medo de ser você na frente das pessoas. Não tenha medo de dizer o que você pensa. Não tenha medo de não ser validado por ninguém. Não tenha medo. Passou. E você vai dizer: querida alma, todo esse medo já passou, acabou. Querido eu superior, torne-me livre disso. Ouça agora o que eu te peço. Envia mais luz em 3, em 2, em 1. Abrindo esses espaços. E agora, eu quero que você respire profundamente e que você se veja no futuro como quem você é de verdade. Fazendo algo que você gosta de fazer. Pode ser qualquer coisa. Pode ser algo que dê dinheiro. Você gosta de ganhar dinheiro? Eu gosto de ganhar dinheiro.
Eu amo ganhar dinheiro. Não tem nada de errado com isso. O dinheiro, ele me propicia muitas coisas, lugares diferentes, comidas gostosas e diferentes em vários lugares. Viagens, coisas que talvez você não tivesse coragem de pedir a ninguém, mas você tem coragem de comprar para você. Se veja fazendo algo que esse algo representa muito o que você é. Representa muito sua essência, um hobby, algo que você gosta de fazer, que você faz porque você gosta, porque você ama. Eu gosto de pessoas, eu gosto de estar com pessoas também. Eu gosto de me conectar às pessoas, eu gosto de ir em lugares. Eu gosto de conhecer lugares diferentes. Eu gosto de experimentar sabores e comidas diferentes. Eu gosto de ter experiências assim, que criam novas janelas neurais. Eu fui numa dança diferente. O que que você gosta? Eu gosto de fazer isso aqui que eu faço. Mas teve um tempo que eu tinha muita dor e que eu tinha dificuldade em me conectar com as pessoas. Mas eu gosto. E deixa essa luz dourada preencher todo o seu ser. Todo o seu ser. E respire profundamente. Puxe o ar bem forte pelo nariz. Como se estivesse puxando tudo que ainda precisa sair. E sopre profundamente. Faça 3 vezes. Se estiver sentindo alguma dor, alguma emoção aprisionada em alguma parte do corpo, conecte com isso e traga também para fora de você. E agora, depois de fazer esse 1%, que é o que o nosso corpo físico aqui faz, nós vamos deixar com que a espiritualidade faça a sua parte, que é os 99% do que a gente não vê. Então, respire profundamente, venha voltando, voltando por esse campo verde. Contemple, faça uma fotografia dessa paisagem. Como é que esse campo tá para você? Para mim tem um sol espetacular, me alimentando, iluminando, me guiando e alumiando tudo aqui dentro. Se veja sentando aí na cadeira onde você está, respirando profundamente. Em 3, em 2, em 1, você pode abrir os seus olhos. Você pode abrir os seus olhos. E eu tirei a cartinha, saiu a mesma coisa, Carol. Inspire energia vital, encha-se de vida e expire e deixe ir embora tudo que não serve mais. Respire. Tirei agora bem no invisível. Eu vou ler aqui para a gente encerrar agora uma cartinha, tá? Se eu consigo achar mais rápido aqui nos arquivos. Fechou?
Respire fundo, abra os olhos. Quem puder, abra a câmera, tá? Para a gente se conectar. Por que precisamos nos amar incondicionalmente? Né? Bora lá. A incondicionalidade do ser. Gente, eu botei a cartinha de ontem? Não, né? De Maria Madalena, vou botar as duas. Eu sou Maria Madalena e agora trago-vos uma mensagem de luz. O amor incondicional é vital para a alma e para o espírito. Assim como a água é essencial para purificar, hidratar e conduzir adequadamente a energia por todo o corpo. Deixe de lado vossas crenças limitantes e pratiquem o amor incondicional, que é o único vínculo de perfeição. Maria Madalena, consciência crística de Sirius Alfa, a serviço da humanidade. Gente, eu estava lendo aqui agora, e quando eu estava lendo, veio bem na minha mente agora a imagem, né? Por que que eu estava falando sobre o feminino e o masculino? Por que que o feminismo e o machismo dividiu o nosso ser, que é uma totalidade? Vocês pararam já para pensar nisso? Por que que o feminismo e o machismo dividiu um ser que somos em totalidade? Todos nós não somos yin e yang? Vocês estão entendendo? Todos nós somos yin e yang. Quando, quando existe essa divisão, ou eu sou machista, ou eu sou feminista, ou eu sou homem, ou eu sou mulher, claro que existe essa divisão no sexo, né? De ser homem ou mulher que a gente tem no registro, certo? Porque, cara, veio agora nesse insight de Maria Madalena. Porque é a melhor forma desse mundo fazer a divisão, a separação, e a gente não conseguir olhar para o outro e amar incondicionalmente. Eu pego um reflexo de algo do meu masculino que adoeceu por conta de quê? Às vezes por conta porque sofreu, às vezes por conta que apanhou do pai, às vezes por conta que apanhou do ex-marido, às vezes por conta que sofreu algum tipo de abuso. E agora eu vou aplicar ódio àquela polaridade. Se eu faço isso, eu não tenho como amar incondicionalmente, né? Vamos lá, eu não estou dizendo para ninguém amar ninguém que foi abusador, que foi violento, nada disso. Mas é por isso que ainda estão existindo as situações aqui. Os conflitos, as degladiações de masculino e feminino. É por isso que eu sou um exemplo, um homem machista, e eu tenho que deixar o feminino submisso. É por isso que eu sou agora feminista e eu digo que eu não preciso dos homens. Vocês estão entendendo? Porque não tem como eu assumir a minha totalidade. Eu assumi que eu sou yin e yang, eu assumi que eu sou meu pai e minha mãe, eu ser inteiro. Se nós não conseguimos nos assumir inteiramente como somos, nós não vamos nos amar incondicionalmente, de forma alguma. Olha, e como que a gente vai olhar para isso que ela diz aqui, assim como a água? Ó, o amor incondicional é vital para a alma e para o espírito. Assim como a água é essencial para purificar,
hidratar e conduzir adequadamente toda a energia. Sabe o que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo o seguinte: quando ainda nós nos estamos vendo, porque nós somos perfeitos para o nosso eu superior, enquanto ainda nós estamos nos vendo como imperfeito, como os limitados, como tudo isso, a gente não se ama ainda. A gente não se ama incondicionalmente. A gente tem uma visão distorcida da gente mesmo. Como é que eu vou amar algo que eu olho e que eu não gosto? Como é que eu vou admirar alguma coisa que eu não gosto de mim? Vocês estão entendendo? Aí ela vai dizer, ó, deixe de lado as crenças limitantes, esvazie dessas crenças limitantes e pratique apenas o amor, porque esse é o único vínculo que nos torna perfeitos. É o amor. Né? Quando a pessoa está amando outra, quando você está amando alguma coisa que você comprou, não tem nada de defeito, nada está errado, está tudo perfeito. Não é assim? Por que que a gente não pode olhar para a gente e se ver perfeito? A gente ainda se acha imperfeito. Toda vez que a gente ainda pensa, né, que eu preciso de mais alguma coisa para ser perfeito, eu não estou amando a mim e essa versão que eu sou. Eu ainda estou vendo como esse mundo quer, de forma distorcida. Certo? Tá bem? Alguém quer compartilhar alguma coisa para a gente encerrar? Deixa eu logo encerrar para não ficar muito grande, né? Então, gratidão a todos. Esse foi o nosso dia 2 de curas com o feminino, tá? Espero sim conseguir abrir sala todo dia. Estou com essa meta. Pode ser ter dia que eu não consiga, pode, porque eu tenho os atendimentos, tem outras coisas, né? Mas, enquanto isso, nós vamos trabalhando aqui. Tá bom? Gratidão a todos. Eu vejo vocês.